Pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert Guimarães, sou advogado e esse é o nosso espaço para falar de proteção patrimonial familiar. Muitas pessoas acreditam que doar bens em vida com reserva de usufruto é a melhor maneira de evitar o inventário. Mas hoje vou te mostrar por que essa forma de sucessão não é a melhor. Primeiro, cabe dizer que doação com reserva de usufruto nada mais é do que o ato de doar algo a alguém, mantendo o direito de usufruto desse bem. É muito comum esse tipo de situação entre ascendentes e descendentes, pais que doam os bens para o filho com o objetivo de adiantar a herança. Um exemplo muito comum, os pais que têm uma casa ou várias casas fazem essa doação para os filhos com a doação acabada passam a ser os proprietários, que são chamados de donatários, e os pais, que são os doadores, passam a ser usufrutuários desse bem. Pois bem, só que essa forma de se fazer sucessão, ela tem desvantagens, e a primeira delas é o custo, porque é tão caro quanto o inventário, ou às vezes pode ser até mais caro, a depender do Estado. Se a alíquota do Estado para a doação for maior do que a do inventário, certamente a doação ficará mais cara. Na melhor das hipóteses, a doação terá o mesmo custo do inventário. Além disso, temos outra desvantagem: não tem o direito de arrependimento. O titular do patrimônio perde os bens. No exemplo que eu dei, os pais perdem os bens, pois os bens deixam de ser dos pais, passam a ser dos filhos. E se eventualmente ele descobrir, por exemplo, um outro herdeiro, ele não poderia desfazer dessa doação, exceto se os donatários, os filhos, aceitassem fazer uma nova doação para os pais e assim, com esses bens estando no nome dos pais novamente, eles poderiam redistribuir esses bens com a terceira doação. Então observe você que é muito custoso. O custo da doação é tão caro ou maior do que o do inventário. Outra desvantagem: qualquer alienação depende da anuência dos herdeiros e, em algumas hipóteses, até dos cônjuges dos herdeiros. Como foi feita a doação, o doador não pode mais alienar os bens doados, pois o direito de dispor desses bens agora eles são dos donatários, os filhos que receberam essa doação. E eventualmente, numa possível alienação, caso os filhos queiram doar de volta esses bens ou esse bem para os pais, no regime da comunhão parcial de bens, eles vão ter que ter anuência dos cônjuges. Você sabe, eu sei, que nessas hipóteses de doação, a rigor não precisaria da anuência dos cônjuges. Mas quem já tentou fazer essa alienação sabe que os cartórios do país não aceitam uma doação no regime da comunhão parcial de bens sem a anuência dos cônjuges, porque eles trabalham com a legislação das corregedorias dos tribunais de justiça dos respectivos estados, que não permitem fazer uma doação sem anuência dos cônjuges. Para ilustrar essa desvantagem da alienação depender da anuência dos herdeiros e, em algumas hipóteses, até dos cônjuges, eu vou com um exemplo. Mas antes quero dizer que esse exemplo não aconteceu na minha vida profissional, mas de um colega que faz parte do time Hold Brasil, o qual eu faço parte, e que nos autorizou a compartilhar. Esse caso aconteceu no Rio de Janeiro, em que os pais tinham doado para 4 filhos vários bens. Eles tinham uma infinidade de bens. Bens na praia, fazenda, terrenos, e eles tinham 4 filhos. Eles fizeram uma doação individualizada de cada bem. E em cada bem, até como uma forma de fazer justiça, eles constituíram um condomínio, de modo que cada bem passou a pertencer com a doação aos 4 filhos. Então a fazenda era dos 4 filhos, um apartamento na praia seria dos 4 filhos, enfim, todos os bens ficaram em condomínios individualizados. Um desses terrenos era numa área que estava em franco crescimento, e aí eles receberam uma proposta de uma incorporadora para se construir ali um prédio. E esse terreno avaliado, vou dizer aqui só para
ter uma dimensão do que foi essa proposta de negócio, devia valer uns 500 mil e que a incorporadora estava oferecendo para eles um andar com 4 apartamentos que no final, depois de construído, cada apartamento iria valer 500 mil reais. Então eles teriam aí um terreno de 500 mil, no final teriam um patrimônio de 2 milhões de reais. Todos os filhos aceitaram, todos eram casados, só que um desses filhos estava em processo de divórcio. E como já tinha adiantado, depende da anuência dos cônjuges. Então essa mulher que estava se divorciando, a cônjuge, aproveitou da situação, eu não estou aqui fazendo juízo de valor, estou colocando só o que aconteceu, e tentou negociar uma forma mais vantajosa para o divórcio. Então, com isso, não conseguiu a tempo a anuência da esposa e o negócio, para se aperfeiçoar, teve que ir para o judiciário, entrar com a medida judicial para pedir que o juiz suprisse essa assinatura que seria necessária para se fazer a alienação do bem para a incorporadora. Pois bem, no judiciário nós já sabemos, a medida, por mais simples que seja, ela demanda muito tempo. E não foi diferente nesse caso. Isso demorou 1 ano, de modo que a incorporadora perdeu o interesse pelo negócio porque ela tinha pressa e conseguiu um terreno melhor, nas mesmas condições do que estava sendo negociado. Você percebe aí, com esse exemplo, fica muito claro que a doação em vida com reserva de usufruto não é a melhor opção para se fazer a sucessão patrimonial. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe com os amigos, ponha no grupo de WhatsApp da família, faça um comentário aqui embaixo. Conte-me o que você achou. Se não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber alerta de novos vídeos com conteúdo gratuito semanalmente. Muito obrigado.